Olá pessoal, aqui é Mauro Pichiliani. E nem todo chefe é um líder. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini. Como eu sempre digo, não tem nada pior do que você ter um... Olá pessoal, aqui fala Rodrigo Righetti. Aí vai um conselho de mãe: qualquer empresa que trabalhar, qualquer que seja a profissão, trabalhe como se fosse o dono. Wagner, vamos fazer uma gravação de um episódio sobre os superiores, aquelas pessoas para as quais a gente responde, ou se a gente estiver numa posição de liderança, a gente comanda, digamos assim. É um tema que sempre gera discussão, porque ter chefe ruim é a pior coisa que tem para sua carreira, né? Só pode atrapalhar. E como disse o Righetti, se comporte como se você fosse o dono. Eu adorei a sua frase, Righetti. Tem muito a ver com iniciativa, resiliência, um monte de coisa que a gente fala hoje. A tua frase resumiu tudo, achei muito legal. Eu não posso dizer que a minha frase, como eu falei, foi conselho de mãe. E não só mãe como chefe, porque ela foi a minha primeira chefe. Minha carreira toda meio que teve que ser baseada em cima disso. Foi a minha primeira escola e, sem dúvida nenhuma, a pressão de mãe e chefe se resumiu a essa frase, que ela vivia falando na minha cabeça e eu segui isso pro resto da vida. Vamos falar sobre esse cargo tão importante que a gente encontra nas empresas, não necessariamente chefe, líder, gerente, enfim. Vamos falar sobre esse assunto logo após a leitura de e-mails, comentários. Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, para a gente pegar o feedback em relação ao programa anterior, o Database Cast 93, que a gente falou de criptografia de dados com a Sofia e o Leandro Domingues. Por sinal, um programa bem legal. Quem não teve oportunidade de ver, vale a pena dar uma olhada. Um assunto que está muito em voga e segurança hoje em dia é cada vez mais necessário. Então, recomendo muito quem não pôde ver que dê uma olhada. E agora temos aqui a nossa interatividade com quem deixou seus comentários, e-mails, tweets, coisas do gênero. Apesar que, como sempre acontece, fim de ano o pessoal está meio de férias e são sempre poucos contatos aqui, mas sempre muito bem-vindos. Mesmo na pandemia, ou seja, no finalzinho aí de 2020, o pessoal deixou pouco comentário, pouca interatividade. Aliás, quem estiver ouvindo esse podcast no futuro, já está nos restinhos finais, talvez, espero eu, da pandemia e em final de 2020, começo de 2021. Mas isso é para quem escutar o nosso programa no futuro. Vai ter que se informar o que foi essa pandemia. O ano mais chato da minha vida, cara. Meu Deus do céu. Pois é, aconteceu tanta coisa no nosso lado pessoal e profissional também, e a gente vai contando aos poucos conforme a gente for gravando novos episódios. Nesse primeiro episódio aqui de 2021, Wagner, o que a gente pegou de feedback em relação ao último episódio de 2020, Database Cast 93? Tivemos a interação do Marco Aurélio, que primeiramente ele agradeceu pelo episódio e pelo próprio podcast que a gente publica há tanto tempo, né? Já faz 10 anos que estamos no ar, vale a pena lembrar. E ele pediu, inclusive, uma referência do livro que a Sofia recomendou. Eu até pedi para a Sofia compartilhar isso e acredito que ela tenha entrado em contato direto com o Marco Aurélio. Bacana, Marco. Livro é uma coisa que a gente sempre gosta de recomendar. Infelizmente, a gente faz pouco aqui no Database Cast, mas a gente acredita muito no poder que os livros e a informação técnica contida neles podem ter para a carreira de profissionais. Rapaz, aproveitando a deixa que você falou disso, vou fazer um comentário particular. Eu gosto muito de ler, leio de tudo, só que ano passado eu bati todos os meus recordes pessoais de leitura de livro. Eu li 54 livros, cara. Parabéns, nunca tinha chegado na metade disso. Ano passado, com esse negócio de ficar em casa, né? Não tem trânsito pra ficar parado, não pra passar raiva, então vamos ler. Eu li pá dedéu, li de tudo, cara. Li livros de ficção, li livros de história, li livros de ciência, li de tudo. Muito legal. Espero que um dia eu possa chegar próximo disso novamente no resto da minha vida. Lembrando que nós dois também somos autores. Temos livros publicados. Inclusive, quem quiser o meu livro sobre MongoDB, tem link aí na descrição do post. É isso aí. Sempre é bom aprender. No databasecast.com.br, que é o nosso site oficial, e no nosso e-mail oficial, que a gente recebe os nossos comentários, que é o databasecast@gmail.com. Tem também o @databasecast no Twitter, canal no YouTube, página no Facebook, estamos no Spotify também, e, enfim, várias formas de entrar em contato com a gente.
O outro comentário já é de alguém da casa, o Luiz Vitor França Lima, irmão do Fabrício França Lima, que inclusive já gravou conosco. E o Luiz Vitor sempre deixa seus comentários. Dessa vez ele novamente deu os parabéns. Gostaria de sugerir um livro que ele leu quando estava iniciando na área de computação e gostei muito. Fortaleza Digital, do Dan Brown. Ele fala sobre criptografia e os personagens precisam descobrir um código para evitar um ataque terrorista. Esse livro despertou ainda mais meu interesse para a computação e como a criptografia pode nos afetar na vida real. Eu li esse livro também faz um bom tempo, mas o livro é muito legal. E o cara inventou um código maluco que ninguém conseguia quebrar e por conta disso virou uma sequência de atos terroristas aí, mataram o cara que inventou, umas conversas assim. Toda a trama é feita em cima da criptografia que tinha sido inventada. É muito legal mesmo. E daí ele continua. Teremos alguma novidade em 2021? Ele tá pedindo novamente que a gente tenha uma live, né? Foi uma sugestão que ele já deu outro dia, outro colega aqui também apresentou. E estamos estudando o tema. Cedo ou tarde nós vamos fazer, nem que seja só para vocês terem que ouvir nós dois falando besteira. Uma live eu acredito que vai acontecer ainda em 2021. Vai ser a novidade. Não é uma promessa, mas está muito bem engatilhado. Não só ouvir, como ver também, Wagner. Nossa, sério? Será que eu vou caber na tela? Mais distante, então, para enquadrar. Não tem problema. Tá com o Grecinho 2000 lá para esconder os cabelos brancos, Wagner, e vambora. Mas o cabelo branco eu já assumi, agora eu assumi até a barba branca. Cadê você, o Papai Noel, Wagner? Eu tentei me candidatar, mandei currículo muito tarde, não consegui fazer os bicos do Papai Noel que eu pretendia, porque com a barriga do jeito que eu tô, cara, a barba branca foi um complemento que matou a pau. Lamentavelmente eu mandei os currículos muito tarde e não consegui fazer os bicos de Papai Noel ano passado. Mas quem sabe agora esse ano dê certo. Mas como eu te falei, eu já assumi até a barba branca, não tem mais jeito. Não vai voltar mesmo e pintar, eu não vou, então ou eu assumo o branco ou não vai acontecer nada, né? É assim que funciona. Vamos fazer, Luiz, uma live provavelmente em 2021, ainda não temos os detalhes, data, nada, mas fique ligado nas nossas redes sociais, no Twitter, @databasecast. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais que as novidades vão aparecer primeiro por lá. E o meu do Twitter é W Crivellini, também estou sempre postando coisas ali, no LinkedIn também. Tem mais um aqui do YouTube que é o Gustavo Sardenberg, também é conhecido de longa data, sempre deixa seu comentário, e ele até comentou isso, eu sou fã do Databasecast de longa data, eu lembro do nome dele já há muitos anos que ele posta comentário, e ele segue aqui, acompanho o trabalho de vocês desde o início, gostaria de reforçar a ideia do modelo de live, seria muito interessante a participação das pessoas enviando perguntas e a possibilidade de contribuir durante a live. Gostaria de propor um episódio sobre o BigQuery da Google e AWS Athena, e ele esqueceu de falar que a Microsoft tem um terceiro produto, que é o Synapse, e inclusive a gente está com esse tema no bolso aqui para ser desenvolvido durante esse ano. É isso aí, vamos ver se a gente consegue falar sobre esses produtos ainda esse ano em 2020. Bom, depois dos comentários, pessoal, eu queria ler aqui 2 e-mails que a gente recebeu, lembrando que foi no databasecast@gmail.com. O primeiro deles foi do Antônio Postiglione. Ele falou que está com uma dificuldade de achar alguns episódios do Spotify, falar que só tem até o episódio do Databasecast 91. E o que acontece é o seguinte, Antônio, não sei se você lembra, mas há um tempo atrás a gente mudou o endereço do nosso feed. Então o nosso feed ele estava apontando para o meu site, kiliane.com.br, e agora o feed aponta para o databasecast.com.br. Teve essa mudança aí, e talvez o pessoal do Spotify lá não atualizou ainda. Está tentando entrar em contato, ver o que pode ser feito. O mais atualizado mesmo você vai encontrar no nosso feed, então você tem aí um agregador, também no nosso canal no YouTube e no databasecast.com.br. A gente tenta manter todas as plataformas atualizadas, mas às vezes acontece aí uma ou outra falta de sincronia. Próximo e-mail que a gente recebeu foi do Antônio Rosendo. Ele manda um e-mail aqui perguntando sobre ferramenta para geração de dados em tabelas com relacionamentos. Ele está falando que tem uma necessidade para gerar uma massa de dados e pediu alguma indicação. Antônio, comentar que há algum tempo atrás eu escrevi um artigo para a revista SQL Magazine falando sobre isso, inclusive com algumas ferramentas que permitem você gerar parte de tabelas do seu banco de dados, respeitando os relacionamentos. Hoje em dia também se acha muito script Python, enfim, tem bastante opção. Eu vou colocar o link lá daquele artigo para a SQL Magazine que eu escrevi, que tem algumas ferramentas, mas aquilo que eu falei, hoje em dia é muito mais prático você achar aí um script Python, um notebook, alguma coisa assim. Em relação às menções no Twitter, menções
menção do @databasecast. Destaco aqui o tweet do Eliezer Zarpelão, que ele falou que estava caminhando e ouvindo o Databasecast. Postou uma fotinha da esteira dele. Obrigado por nos escutar durante o seu momento de atividade física, Eliezer. Só toma cuidado aí para não se desequilibrar, às vezes, na hora que a gente contar uma piada, na hora que tá todo mundo rindo. E não esquece de fazer o seu exercício, que é super importante. Tivemos também um tweet do Fábio R. Magalhães, falando o seguinte: parabéns a todos, forças para todos nós. Vocês são guerreiros. Que 2021 seja de grande realização para vocês. Obrigado, Fábio. Ele estava respondendo a um tweet do Databasecast que a gente escreveu desejando um bom final de ano e boas festas para todos os nossos ouvintes. Então, com isso, Wagner, a gente termina aqui o feedback que a gente recebeu. Lembrando a todo mundo que é super importante vocês entrarem em contato para a gente, para falar o que vocês estão achando do programa, tópicos, o que tá legal, o que não tá legal, o que a gente pode fazer diferente aqui no programa, porque afinal de contas a nossa audiência é super importante. E também, lembrando que se tiver algum ouvinte que quiser anunciar algum produto, ou souber de alguém que tem algum produto, alguma marca, algum serviço que gostaria de anunciar aqui no Databasecast, manda um e-mail pra gente, databasecast@gmail.com. A gente tem mídia aqui, a gente tem audiência. Super importante não esquecer que o nosso trabalho aqui é voluntário, mas também apoios e patrocínios e jabás são super bem-vindos. Por que não, né? Afinal de contas, o Wagner não tem mais emprego de Papai Noel. Então precisa substituir essa renda de alguma forma agora, Wagner. Pois é, cara, falhou o bico. Este ano agora eu preciso garantir um extra aí. Jabazinho resolve bem. Que tem uma necessidade para gerar uma massa de dados e pediu alguma indicação. Antônio, comentar que há algum tempo atrás eu escrevi um artigo para a revista SQL Magazine falando sobre isso, inclusive com algumas ferramentas que permitem você gerar parte de tabelas do seu banco de dados, respeitando os relacionamentos. Hoje em dia também se acha muito script Python, enfim, tem bastante opção. Eu vou colocar o link lá daquele artigo para a SQL Magazine que eu escrevi, que tem algumas ferramentas, mas aquilo que eu falei, hoje em dia é muito mais prático você achar aí um script Python, notebook, alguma coisa assim. Em relação às menções no Twitter, menção do @databasecast. Destaco aqui o tweet do Eliezer Zarpelão, que ele falou que estava caminhando e ouvindo o Databasecast. Postou uma fotinha da esteira dele. Obrigado por nos escutar durante o seu momento de atividade física, Eliezer. Só toma cuidado aí para não se desequilibrar, às vezes, na hora que a gente contar uma piada, na hora que tá todo mundo rindo. E não esquece de fazer o seu exercício, que é super importante. Tivemos também um tweet do Fábio R. Magalhães, falando o seguinte: parabéns a todos, forças para todos nós. Vocês são guerreiros. Que 2021 seja de grande realização para vocês. Obrigado, Fábio. Ele estava respondendo a um tweet do Databasecast que a gente escreveu desejando um bom final de ano e boas festas para todos os nossos ouvintes. Então, com isso, Wagner, a gente termina aqui o feedback que a gente recebeu. Lembrando a todo mundo que é super importante vocês entrarem em contato para a gente, para falar o que vocês estão achando do programa, tópicos, o que tá legal, o que não tá legal, o que a gente pode fazer diferente aqui no programa, porque afinal de contas a nossa audiência é super importante. E também, lembrando que se tiver algum ouvinte que quiser anunciar algum produto, ou souber de alguém que tem algum produto, alguma marca, algum serviço que gostaria de anunciar aqui no Databasecast, manda um e-mail pra gente, databasecast@gmail.com. A gente tem mídia aqui, a gente tem audiência. Super importante não esquecer que o nosso trabalho aqui é voluntário, mas também apoios e patrocínios e jabás são super bem-vindos. Por que não, né? Afinal de contas, o Wagner não tem mais emprego de Papai Noel. Então precisa substituir essa renda de alguma forma agora, Wagner. Pois é, cara, falhou o bico. Este ano agora eu preciso garantir um extra aí. Jabazinho resolve bem. Também, lembrando que se tiver algum ouvinte que quiser anunciar algum produto, ou souber de alguém que tem algum produto, alguma marca, algum serviço que gostaria de anunciar aqui no Databasecast, manda um e-mail pra gente, databasecast@gmail.com. A gente tem mídia aqui, a gente tem audiência. Super importante não esquecer que o nosso trabalho aqui é voluntário, mas também apoios e patrocínios e jabás são super bem-vindos. Por que não, né? Afinal de contas, o Wagner não tem mais emprego de Papai Noel. Então precisa substituir essa renda de alguma forma agora, Wagner. Pois é, cara, falhou o bico. Este ano agora eu preciso garantir um extra aí. Jabazinho resolve bem. Então precisa substituir essa renda de alguma forma agora, Wagner. Pois é, cara, falhou o bico. Este ano agora eu preciso garantir um extra aí. Jabazinho resolve bem. Um extra aí. Jabazinho resolve bem. Começando falando sobre chefes, líderes, gerentes e outros cargos que representam
aquelas pessoas que muitas vezes estão ali mais para organizar, para coordenar e às vezes nem tanto a mão na massa. Mas para falar sobre esse assunto, primeiro eu quero pedir para os nossos convidados aqui se apresentarem rapidamente. Meu nome é Thiago Giacometti, esse é meu primeiro podcast. Sou desenvolvedor desde sempre, eu costumo brincar com isso, desde sempre eu fui desenvolvedor, nunca tive outra profissão. Nos últimos 4 anos troquei para a área de dados e estou me formando em engenheiro de dados. Hoje eu sou arquiteto de soluções, uma multinacional, cargo já mais de liderança e com certeza talvez odiado ou amado pelo pessoal do meu time, né? Espero que seja amado. Segunda participação com vocês aqui, obrigado por chamar novamente. Eu venho trabalhando com banco de dados há mais de 20 anos, trabalhei com o Wagner, com o Thiago na IBM. Durante a minha carreira eu tive a oportunidade de algumas vezes liderar equipes, tanto local como internacional. Atualmente eu não estou mais com essa responsabilidade, eu estou trabalhando para a Oracle no time de OCI, onde eu faço um papel de consultor interno. De certa forma ainda continuo com um papel de liderança técnica, mas não com as atividades administrativas. E você, Wagner? Fala um pouquinho sobre a sua experiência como membro de equipe, ou como líder, ou como dono. É um outro nível de preocupação, né? Mas eu já passei por todos esses lados aí que você está falando, né? Todas essas facetas do negócio. E cada uma tem um nível de preocupação e algumas vantagens também, vamos dizer assim. Hoje em dia, já faz muito tempo, acho que uns talvez 10 anos, eu me afastei da parte de liderança, exatamente, de ser chefe de alguém ou líder de alguém. Eu trabalho em algumas equipes, sempre como o sênior, mas, cara, é muito mais sossegado quando você não tem que ficar se preocupando em dar ordem pros outros. Porque ninguém gosta de receber ordem, especialmente quando precisa. E se o povo fosse um pouco mais consciente do que precisa ser feito, ia ser mais fácil. Mas não é. É difícil ser chefe, cara. A gente tem que dar a mão à palmatória. Liderar um ou dois é uma coisa, um grupo sempre começa a ficar mais complicado. Parece que o Rodrigo já foi seu subordinado, ou você foi subordinado dele, é isso? Ou foi o Thiago? Foi eu, Thiago. Como é que foi, Thiago? Como é que é trabalhar sobre a liderança do Wagner? Elogia aí. Tem que ser sincero, por favor. Vou falar a verdade. Eu confesso que o Wagner foi, acho que, um dos melhores chefes que eu já tive, tá, Wagner? Vamos tirar o Wagner da linha aqui pra eu falar dele, pra não parecer que eu tô puxando o saco. Depois eu pago aquela cerveja, obrigado. Não, mas de verdade, isso eu comento com todo mundo, acho que foi um dos melhores chefes que eu já tive, porque é um profissional que empurra a gente pra frente. Ele foi um líder, ele não foi um chefe, pra falar a verdade. Inclusive, foi ele quem me trouxe pra esse mundo de banco de dados, e a profissão que eu tô hoje, que é na parte de engenharia, é 100% responsabilidade dele, né? Culpa dele, vamos dizer assim, né? De uma forma boa, é culpa dele que me fez gostar de banco de dados, me fez aprender, me fez ir atrás de estudar. Então, eu diria que foi o melhor chefe que eu já tive, com certeza, e de longe. Mas não estou puxando seu saco, Wagner, não preciso. Não, mas depois eu pago aquele negócio, a cerveja que a gente combinou, não se preocupa não. Depois a gente vai explorando mais pra ver se realmente foi assim, tá, Thiago? Aguenta aí. Bom, deixa eu só comentar um pouco sobre a minha experiência. Eu atualmente também estou como membro da equipe, ou seja, não estou com o cargo de liderança, com exceção do estagiário. Tenho aí um estagiário que eu mentorizo, mas a gente pode até discutir se realmente isso é um chefe ou não, enfim. Então, de certa forma, eu tenho aí um cargo de responsabilidade sobre o estagiário. Já tive liderança, onde tinha uma equipe, não era muito grande, mas já tive um pouco dessa experiência. Não achei ruim, mas era uma daquelas coisas que eu acho que eu fiz isso muito cedo. Olhando em retrospecto, eu acho que eu poderia ter sido muito melhor, se eu tivesse me informado mais, porque é importante a gente ter noção que o líder, geralmente, quando ele assume essa responsabilidade, assume esse cargo, tem uma série de atividades que ele deixa de fazer, em particular ele deixa de colocar muitas vezes ali a mão na massa, abrir o script, mexer em código, e começa a se preocupar em muitas outras coisas, muitas outras atividades, principalmente administrativas. Envolve muito mais trabalho com cronograma, muito mais responder e-mail, lidar com pessoas, participar de muito mais reuniões. Essa transição, às vezes, pode não ser tão fácil assim para quem é um membro da equipe e se torna um líder, porque tem essas mudanças de responsabilidade. E para o pessoal aí que já foi líder, como é que vocês lidaram com isso? Cara, na verdade, eu dividi o tempo, né, nas duas
áreas. Eu não cheguei a abandonar a parte técnica, porque eu era um líder técnico de uma equipe, grande até, a gente chegou perto de 40 pessoas, né? Eu continuava mexendo na parte técnica também. O interessante é que você tem que se moldar a algumas dificuldades administrativas que fogem do seu controle, mas você sabe que é importante. Uma coisa que eu sempre perdia muito tempo era tentar convencer meus chefes a dar aumentos para esse ou aquele funcionário antes que a gente perdesse os caras, porque eram caras muito bons, ganhavam muito mal, eu sabia disso. Não era eu que definia, cara. Essa é uma dificuldade séria do gerente, porque o gerente está responsável pela parte de negócio, dá lucro. Eu era responsável técnico, era responsável pela entrega. Então eu escolhia gente capaz de entregar. Mas se você não mostra algum tipo de incentivo para a equipe, né, depois de 1 ano, 2 anos, você vai perder os caras. E essa é uma batalha constante. Conciliar esses dois lados, a parte técnica com a parte humana, a administração não é mais nada que humano, era bem difícil, cara. Concordo com o que você está falando. Tive experiência muito parecida. Eu vejo que, no primeiro ponto, né, que é a questão de não abandonar o lado técnico. Todas as vezes, eu acho que na minha carreira gerenciei equipes umas 4 ou 5 vezes, e nunca porque eu estava buscando, acabava caindo no meu colo. Deixar o lado técnico sempre foi algo que eu nunca quis fazer, porque primeiro que eu achava a posição gerencial um pouco mais vulnerável, né? Ainda mais quando eu estava no Brasil, mais vulnerável ainda, porque numa equipe você tem, como você falou, você tinha 40 técnicos e um gerente. Se der algum problema e você só é gerente, é muito mais fácil de achar um outro time para gerenciar, é muito mais fácil a ser técnico. Para mim, largar o lado técnico, não só por isso, mas eu sou um cara técnico, sempre gostei muito e nunca quis deixar de lado. Fazer esse balanceamento sempre foi um pouco difícil, tinha que abrir mão, é óbvio, não é possível você continuar executando as mesmas tarefas com a mesma eficiência, tendo que gerar uma equipe mesmo que não seja grande, qualquer equipe pequena já vai aumentar o seu workload na área administrativa razoável. E esse fato que você estava comentando sobre ter que lutar pelos funcionários é fundamental. Isso eu acho que foi uma das coisas que me atraía no lado gerencial, de certa forma, porque eu gostava desse envolvimento humano, mas ao mesmo tempo a carga de estresse, você ter certeza que você está fazendo o melhor para o seu funcionário, né, para a sua equipe, é algo que sempre colocava uma pressão a mais. Uma das coisas que eu vejo como liderança é você trabalhar para a sua equipe, não o contrário. Você está sempre facilitando a forma com a qual as pessoas vão poder trabalhar, melhorar o dia a dia deles, tanto do lado financeiro, como você disse, em termos de buscar um salário melhor, mas diminuir a burocracia, entre as outras coisas que criam aquela bagunça na vida de todo mundo, ao invés de deixar a pessoa focar no que realmente é importante para o trabalho ser bem executado. Eu estou no meu primeiro cargo de gestão aí há pouco mais de 2 meses, e realmente eu acho que um dos principais dificuldades que eu estou tendo é manter a equipe motivada. Acho que a área de TI ela é muito dinâmica, ela muda, todo dia ela muda, tem coisa nova, e é uma dificuldade imensa, né? Manter esse time empolgado, esse time trabalhando, feliz, igual o Wagner comentou. Vou ter que ficar lutando por salário. Eu não estou nesse nível de lutar pelo salário da minha equipe. Meu cargo é uma gestão mais técnica, mas realmente eu estou tendo bastante dificuldade nesse ponto de ter que manter a equipe unida e incentivada. É bem interessante. Certamente tem mais responsabilidades e com responsabilidades vem desafios, obviamente, mas também tem outras coisas que geralmente quem está no cargo de liderança tem acesso que a gente não tem. O Wagner falou do salário, isso me lembrou que quando você está num cargo mais de liderança, seja um gestor, enfim, você vai ter uma certa informação um pouco mais privilegiada. Quanto cada um ganha, como é que está indo aí, por exemplo, o faturamento da empresa. Às vezes até se você sabe se mais para frente alguém vai ter que ser demitido ou não. Então você ganha também um pouco mais de informação privilegiada e também você ganha benefícios. Tipicamente quem está indo para um cargo de liderança tem aí um aumento de salário ou algum tipo de benefício. Eu acho que isso é uma coisa meio natural, porque espera-se que a pessoa que está na liderança ela tenha muito mais responsabilidade, muito mais atividade, muito mais trabalho, não necessariamente técnico ali, mas também tem uma compensação para cada isso. Como é que vocês enxergam isso? Ou vocês já tiveram, por exemplo, aquele caso onde um membro da equipe ganhava mais que você, ou tinha mais benefícios por tempo de trabalho, enfim. Como é que vocês lidaram com essa questão do que vem junto com o cargo de liderança?
Eu tenho um caso que é dos dois lados, como funcionário. Logo quando eu comecei minha carreira como DBA, não vou citar o nome das empresas e o nome dos gerentes, porque não tenho autorização de ninguém para falar o nome deles, mas quando eu comecei, eu basicamente trabalhava como helpdesk, não vou entrar em todos os detalhes. Enfim, aos poucos eu fui aprendendo, aprendi a profissão. Em questão de pouco tempo eu estava executando as tarefas que todas as outras pessoas da equipe executavam. E todos eram de alta qualidade, de forma alguma eu vejo que tinha alguém que desmerecia alguma coisa. Mas, obviamente, eu comecei na equipe numa posição bem inferior. Basicamente, o mais baixo que você poderia começar. É sério que você estava dando nó em todo mundo em pouco tempo? Pô, será que eu acredito nisso, cara? Você acha, Thiago? Justo o Righetti? Tá louco, velho. O Righetti é uma referência até hoje, cara. Tô na Microsoft, conheci uns caras muito monstro de SQL Server, mas o Righetti é um monstro do Oracle desde que eu entrei na IBM, cara. Pelo amor de Deus. Eu enrolo bem. Mas, enfim, chegou um ponto que eu comecei a me sentir mal. Pô, eu tô fazendo a mesma coisa que todo mundo e por que eu não sou remunerado de forma apropriada, né? Mas foi simplesmente o fato de ter coragem e bater um papo com a minha chefe. A princípio, eu me senti um pouco, não sei se é medo a palavra, mas não sabia como fazer esse approach. Foi um negócio muito mais simples do que eu imaginei. O ponto que eu quero dizer é, não tem medo. Se você acha que você tem qualidade, que você merece mais, tem alguma coisa errada com a sua remuneração, óbvio, baseada em méritos, vá em frente e vá buscar isso. De forma amigável, a maioria das vezes eu vejo que bons chefes vão lutar para reconhecer isso. Não quer dizer que eles vão ter essa capacidade, como o Wagner falou agora há pouco, e comigo também já aconteceu, no qual você é um líder, mas não tem diretamente poder para mudar a remuneração de alguém. Você pode simplesmente debater isso e advogar por essa pessoa, mas você não pode fazer alteração por você. Mas como funcionário, como pessoa, você deve ser a pessoa que é o primeiro a lutar por si mesmo. Se você não tiver essa luta e não tiver essa certeza, essa confiança, não vai ser seu chefe que vai buscar isso sozinho. O seu chefe pode até reconhecer, mas eu acredito que tem que partir primeiro da pessoa, ter essa maturidade de entender quanto vale o trabalho dela, né, no mercado, de uma forma real e de uma forma também mais no quesito pessoal, né, porque às vezes a remuneração está muito associada ao caso técnico, como eficiente a pessoa é em desenvolver um programa, etc., mas em vários outros casos tem um lado pessoal, né? Tem alguém que talvez não seja o cara mais fodão em termos de desenvolvimento, mas ele é alguém que consegue trazer outros benefícios para o time, que também deve ser remunerado de forma similar, né? Tem esse balanço que também tem que ser visto. Mas o ponto que eu queria trazer era esse, de você ir buscar o que você acredita, baseado no esforço que você tem colocado na sua empresa. Continua a história aí, você foi lá conversar com sua gerente e aí, o que aconteceu? A conversa com ela foi, a princípio, um pouco emocional pro meu lado, porque um dos problemas que foi justificado na época é que eu não tinha terminado a minha graduação. A maioria das pessoas talvez não saibam, até hoje eu não terminei. Só fiz o colegial no final das contas, a faculdade. Comecei 7 vezes e não terminei nenhuma. Temos 2 positivos na gravação, Mauro. Pois é. Mas a justificativa inicial foi essa. É importante destacar isso. Muitas vezes é um requisito para você ir para um cargo de liderança ter uma graduação. No Brasil, na época que eu vivia no Brasil, era requisito para poder fazer qualquer trabalho praticamente na área de IT. Para mim foi bem difícil no começo, porque eu não tinha tempo, por vários motivos, não preciso entrar nos detalhes do porquê eu não acabei minha faculdade. Todo o tempo que eu tive no Brasil não tinha graduação e sempre teve essa barreira para ser um profissional normal, só para ser um membro da equipe, para poder pegar o cargo gerencial. Então, era outro tipo de desafio. Mas, como eu falei, a primeira justificativa do porquê eu não podia ter um aumento salarial era isso. A minha argumentação foi simplesmente por resultados. Eu não vou ter como fazer a faculdade, mas eu sei que eu mereço isso. E entrou naquela situação de que, óbvio que a minha gerente enxergava isso, mas ela também tinha dificuldade de debater isso para si. O debate acabou ficando na questão de como essa mensagem ia ser passada para cima. Como que ela justificava estar pagando alguém que não tinha faculdade, mas que executava o trabalho da mesma forma que as outras pessoas da equipe, que todos eram formados, etc. Por um lado, teve um aumento inicial, mas que não chegou igual a todo mundo. Eu ainda fiquei abaixo. E aí veio a questão da chamada cartada. Por sorte, o mercado no Brasil, na época, não era um dos piores e outras oportunidades estavam aparecendo. Mesmo eu não tendo faculdade, as entrevistas eu me dei muito bem e oportunidades apareceram. E em nenhum momento eu coloquei uma cartada de forma não negociação.
tô saindo e acabou. Nunca fiz isso. Eu simplesmente debati o que eu trazia para a empresa e o que eu acreditava que valia o meu trabalho. E eu sei que minha gerente direta não tinha a menor dúvida disso e fazer o possível para isso acontecer. E no final das contas, ela fez o máximo, chegou até o ponto, ela subiu o meu salário acima do dela para me manter na empresa. E esses são alguns exemplos de liderança que eu vejo que quando você segue aquela primeira frase que eu falei logo no começo, os resultados aparecem, entendeu? Então, de certa forma, eu vejo que nós acabamos escolhendo os chefes que temos, de uma forma ou de outra, com várias exceções aí. Mas o meu ponto é, primeiro, a gente escolhe, na maioria dos casos, onde quer trabalhar. Segundo, a postura que a gente tem no trabalho, muitas vezes determina como o chefe vai lidar com a gente. Como eu falei, tem muitas exceções aí e a gente pode abrir vários debates em relação a isso. Na experiência toda que eu tive, pessoal e gerenciando e também vendo outras equipes, ainda mais quando eu trabalhei como consultor, no qual eu acabava ficando em várias empresas em que eu via outros chefes interagindo, existe uma deficiência muito grande de comunicação entre profissional e liderança, às vezes, de expectativa entre um e o outro. Mas quando o profissional tem uma postura de assumir responsabilidade, de encarar tudo que vem pela frente, de buscar responsabilidade, que às vezes nem é solicitada, a liderança muda completamente, a interação que você tem com a sua chefia muda completamente. Isso que acabei dando um monte de volta aí para contar a primeira história, eu acho que tem vários pontos aí que mostram as várias formas de interação com vários líderes diferentes que existem no mundo empresarial, né? E você, Wagner, como é que foi lidar com aumento de salário e aumento de responsabilidade quando você assumiu um cargo de liderança? Excelente pergunta, senhor, porque na verdade eu não tive aumento de salário porra nenhuma. Inclusive, quando me convidaram para ser chefe de uma equipe, os caras chegaram para mim e falaram, não, nós precisamos de um cara para liderar uma equipe de desenvolvedores .NET, por uma nova área do cliente, que na época ia trabalhar com VoIP, que era uma coisa muito nova para nós. Eu falei, ai Jesus, eu tô ganhando tão bem como DBA e fazendo plantão, praticamente eu dobrava meu salário de tanto plantão que eu fazia. Aí eu falei, mano, como é que eu vou falar pra esses caras que eu não quero? Aí eu dei aquele maior auê, aquele João sem braço, Johnny Armless. Sabe o que é? Não, mas senhores, essa vaga não é adequada ao meu perfil, porque eu não tenho experiência com .NET, e blá blá blá, chavecation aqui, chavecation lá, pra pular fora. Pulei. Passou uma semana, os caras voltaram. Wagner, a gente conseguiu remodelar a vaga, vai ser desenvolvedor SQL. Aí eu fui obrigado a abandonar os meus plantões, os meus extras, tudo que eu estava ganhando de normal, para ganhar o meu salário pleno normal que eu estava na nova vaga, porque os caras precisavam de alguém. Eles sabiam que eu já tinha tido empresa, por isso que queriam que eu liderasse o grupo. E eu não queria sair da minha vaga. Mas aí eu falei, não, tudo bem, senhores. Aí eu comecei, foi em agosto de 2006 que eu comecei, né? Éramos eu, o Thiago, o Pietro e o Mineiro, né, Thiago? Éramos em 4 no início. E o Fábio. E o Fábio, éramos em 5 no começo, um ano e pouco mudou para mais de 40, né, que o Thiago tava falando. Crescemos pra caramba e foi uma experiência bem legal. Só como eu falei, eu não podia intervir em relação a salários, eu apenas influenciava, como usou a palavra o Righetti, eu advogava em benefício dos caras, porque eu tinha autonomia para contratar. Eu falei, eu quero esse cara, mas eu não dizia nada a respeito de salário, não definia nada. Então, dentro das possibilidades, eu escolhia os caras que eu achava que tinha um potencial. E depois de 1 ano, 2, cara, você deixar os caras ganhando mal era um terror. Os caras sabiam que não eram ruins. Uma hora ia começar a perder. Era um esforço constante. Depois do primeiro ano na equipe, foi uma coisa sofrida, porque aí comecei a ter que batalhar aumento de salário. E eu sabia que a rentabilidade era muito boa, porque todo mundo era novato, todo mundo início de carreira, alguns até estudantes ainda, e os caras entregavam. A galera dava sangue, era legal de ver. Eu lembro que era um time grande, né, que acho que foi minha primeira experiência liderando alguma coisa. Quando o time cresceu bastante, o Wagner, lembro que você dividiu ele em 4 pessoas, em 4 grupos de 11. Por isso que eu lembro que eram 44 pessoas. E eu fui uma dessas 4 pessoas que ficou como... A gente brincava que a gente era secretárias do Wagner, né? Por isso que eu lembro que eram 44 pessoas. Esse ponto que você comentou, Mauro, sobre ter as informações privilegiadas, ele é bom e ele é ruim. Porque eu, por exemplo, como eu comentei mais cedo, né, tô na minha primeira experiência de gestão, de liderança mesmo, e ter essa informação privilegiada nem sempre é bom, porque você tem que disfarçar quando ela é ruim para não contaminar seu time. Então, não sabia que ia ser mandado embora. Pá. A pessoa vai ser mandada embora. Eu já tive a experiência aí de mandar pessoas embora, de negociar salário,
nível. E é bem complicado, porque você tem que ter um sangue frio para você continuar. Pô, essa pessoa tá do seu lado contando planos. Pô, eu tenho um plano isso, eu tenho um plano aquilo, e você sabe que aquela pessoa não vai fazer parte do time no futuro próximo. Você cresce muito também tendo que lidar com essas situações, e eu acho bem legal, é uma experiência bacana que eu tô tendo. Não escolhi, quero ser isso, né? Porque eu sou técnico e fui minha vida inteira. Eu sou tão velho que eu comecei programando em Clipper em 97. E é só isso que eu fiz até hoje, com exceção agora desse novo cargo que eu tô assumindo, e é bem complicado. Exige muito da gente, até mais do que como um programador, como um DBA, como um cara técnico. Mas é interessante, é aprendizado, né? Nunca é demais. Aí pega um pouco aquilo que o Wagner comentou do lado humano. A gente que é da área de exatas está sempre acostumado a ver essa parte mais técnica, mais exata, mais certinha, e tem alguns aspectos mais humanos que quando você vai liderar a equipe que você tem que lidar com eles. Eu lembro que quando eu tive a minha experiência de gestão, eu também tive uma demissão, né? E é assim, você acaba sabendo antes, depende muito da empresa, na verdade. Tem empresa grande que a ordem vem lá de cima e você não tem muito o que fazer, né? A única coisa que você faz é repassar isso para a pessoa. Agora, tem outras empresas que elas pedem nomes, você tem aquela difícil tarefa de ter que escolher alguém ali, baseado em algum critério, mas alguém tem que sair, e é bem complicado, principalmente quando você, como o líder e a pessoa que vai ter que comunicar ao membro da equipe que ele vai ser desligado, que você sabe que ele precisa, que ele tem família, por exemplo, que ele pode não estar passando por uma situação boa, mas não é pessoal, são negócios. A empresa às vezes toma essa decisão e aí a gente, como líder, tem que acabar sendo portador de más notícias. Assim como também a gente tem que portar boas notícias às vezes para motivar a equipe. Lembro que quando eu coordenava a equipe, eu ficava muito preocupado com isso, com a motivação, porque como eu era muito novo na gerência, de liderança, toda hora eu pensei que eles iam fazer um motim, eu ia ficar na mão e aí não ia ter o que entregar. Então, para mim era muito complicado essa questão de motivação. Quando você traz notícias, isso tem um impacto ali na moral do time, em como eles vão lidar com isso. Sem contar que, muitas vezes, a percepção de algumas pessoas que estão começando aí a trabalhar em equipe é aquela: eu faço tudo e ele só coordena. Então, por que ele ganha mais ou ganha menos? Esse tipo de pessoa que está começando a trabalhar em equipe, falta um pouco ainda de conhecimento de como funciona a organização das empresas. Esses aspectos aí de ter que lidar com a moral da equipe, para mim isso pegou muito no começo. Não sei se para vocês ficaram assim, mas eu ficava sempre muito preocupado de manter a equipe, primeiro, com todos os recursos que eles precisavam para fazer o trabalho deles, também com a motivação necessária para que eles façam. Então eu tentava aliar isso quanto mais eu conseguia, só que às vezes não dava. Às vezes o projeto termina, cliente reincide, tem que demitir pessoas, então é uma coisa de balanceamento ali, porque de certa forma o líder protege a equipe de várias coisas. E essa proteção tem uma carga emocional aí no líder, que ele tem que lidar com isso. Ele tem que saber, olha, não é nada pessoal, são só negócios, coisas boas acontecem, coisas não tão legais acontecem e vamos tocar o barco. Da minha experiência, isso era o que eu mais sentia, assim, dificuldade no começo, quando eu comecei a lidar um pouco com a equipe, de ter que saber balancear bem esses aspectos. São só negócios, não é nada pessoal, a gente fala, mas nem sempre o outro lado entende. Do mesmo jeito que já aconteceu comigo, né? Já tive o desprazer de ser demitido. Então a gente sabe, não, beleza, são negócios, mas porra, por que eu, né? A gente sempre passa por essas perguntas e agora a gente tá do outro lado. E é complicado. Só pra você ter uma ideia, a gente gravou um Database Cast só sobre demissão e desemprego. Mas lá a gente falou sobre o ponto de vista do membro da equipe. E aqui a gente está falando um pouco mais sobre o gerente. Provavelmente aquele que comunica a notícia. É bem complicado, né? Também manter um time, que você comentou, eu comentei no começo, você comentou agora, manter um time empolgado, um time focado e sabendo a quantidade de emprego de TI que tem pipocando hoje. Que hoje o LinkedIn, todos os meus empregos que eu arrumei foi pela API Info. Não sei se vocês conhecem, acho que todo profissional de TI conhece. Então todo dia que você entra lá tem 500 empregos novos, no LinkedIn tem não sei quantos tem empregos. Tem vaga pra dinossauro, né? E tem. E você manter aquela pessoa no seu time empolgada e sabendo que você, por exemplo, não posso dar um aumento de salário para ela, mas eu não posso perder essa pessoa. O que eu faço? É cruel. Ser líder de time, eu não tenho experiência com outras áreas, mas o líder de TI é cruel. Você tem que sambar e fazer mágica para manter um time focado e manter o time. Manter ele e que o pessoal não sai por aí procurando emprego, porque 2, 3 currículos aí o pessoal
pessoal hoje está achando emprego, graças a Deus, mas é difícil também pro lado do líder. Eu acho que motivação é a preocupação maior que você tem quando é líder de uma equipe, por diversos pontos. Às vezes a pessoa não se sente bem remunerada, às vezes ela não se sente reconhecida, às vezes ela acha que outras pessoas são privilegiadas em relação a ela, então tentar fazer um nivelamento de conhecimento é sempre um esforço muito grande que você tem que fazer, porque muitas vezes o cara que não sabe nada, ele pesa para a equipe, vamos falar bem o português claro, você não pode deixar esse peso se converter numa desmotivação dos caras melhorzinhos, e tem um monte de coisas, às vezes você acha muito humilde demais e não sabe o valor que tem. Cada pessoa é completamente diferente da outra, então você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você faz brincadeiras que não são adequadas para esse ou para aquele. São coisas difíceis de lidar, a gente tem que aprender. Hoje em dia, com essa geração mimimi, eu honestamente não gostaria de voltar a ser gerente, porque às vezes um gerente tem que cobrar, cara. Não dá para evitar isso. Às vezes você tem que cobrar. E como todo mundo é mimimi hoje em dia, você não sabe como vai aceitar isso, sabe? Eu acho difícil um negócio desse, por causa de uma coisa de mimimi. Então, como mentor, como líder ou como gerente, eu teria que me esconder para não causar dor de cabeça. Porque tem muita gente, vamos falar bem a verdade, que se esconde atrás disso. Wagner, você citou alguns pontos que são super importantes para quem está começando essa carreira de líder ou de alguma forma está envolvido com isso, porque a maneira que você vai lidar com isso vai dizer muito sobre que tipo de gerente, que tipo de líder você vai ser. Se você deixa de cobrar tanto, ou você cobra tanto, se você não distribui bem as tarefas, ou você se preocupa mais com os membros do que com os outros. Então, todos esses fatores, eles meio que vão compor que tipo de líder e gerente você vai ser. Óbvio que todo mundo gostaria de ser aquele gerente daquela equipe maravilhosa, que nunca dá problema, que entrega sempre na data, todo mundo se respeita, todo mundo tá ali, mas na prática a gente sabe que não é. As pessoas são muito heterogêneas nesse sentido. Alguns precisam cobrar mais, outros precisam cobrar menos, alguns você precisa moldar melhor, outros não têm maturidade para trabalhar em equipe. Então, todos esses fatores aí estão envolvidos com a parte da liderança. Não é fácil. Muita gente pensa que é fácil ser líder, ser gerente. Não. Tem toda essa questão da responsabilidade e também tem essas atividades que precisam ser feitas e olhar na equipe como um todo, né? Você não pode olhar a equipe individualmente, porque eles têm que trabalhar como um time, que nem no futebol. Cada um jogar por si, não tem time ali. É um bando de gente que está vestindo a mesma camisa. Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser gerenciado pelo líder. Está falando muito em gerência, mas é bem isso. Tem atividades de acompanhar, tem atividades de você dividir tarefa, de mandar, de controlar, de dar bronca às vezes, também de dar os elogios quando são merecidos, de oferecer oportunidade, se existir oportunidade. Então, todos esses fatores assim, eles vão moldar que tipo de gerente, que tipo de líder você vai ser. E não tem meio que uma resposta certa. A gente tem as guidelines, recomendações gerais, mas na prática, como são pessoas que a gente está lidando, você vai ter que lidar muito ali com o que acontece naquele momento. É mais ou menos o que acontece numa sala de aula. Às vezes você tem alunos ótimos, às vezes os alunos não tão bons, às vezes tem que lidar muito mais com questões de disciplina do que conteúdo, enfim. Então, eu acho que tudo isso está num mix aí de coisas que envolve ser um líder, né? Tem com a motivação necessária para que eles façam. Então eu tentava aliar isso quanto mais eu conseguia. Só que às vezes não dava. Às vezes o projeto termina, cliente reincide, tem que demitir pessoas. Então é uma coisa de balanceamento ali, porque de certa forma o líder protege a equipe de várias coisas. E essa proteção tem uma carga emocional aí no líder que ele tem que lidar com isso. Ele tem que saber, olha, não é nada pessoal, são só negócios. Coisas boas acontecem, coisas não tão legais acontecem e vamos tocar o barco. Da minha experiência, isso era o que eu mais sentia, assim, dificuldade no começo, quando eu comecei a lidar um pouco com a equipe, de ter que saber balancear bem esses aspectos. São só negócios, não é nada pessoal, a gente fala, mas nem sempre o outro lado entende. Do mesmo jeito que já aconteceu comigo, né? Já tive o desprazer de ser demitido. Então a gente sabe, não, beleza, são negócios, mas porra, por que eu, né? A gente sempre passa por essas perguntas e agora a gente tá do outro lado. E é complicado. Só pra você ter uma ideia, a gente gravou um Database Cast só sobre demissão e desemprego. Mas lá a gente falou sobre o ponto de vista do membro da equipe. E aqui a gente tá falando um pouco mais sobre o gerente. Provavelmente aquele que comunica a notícia. É bem complicado.
complicado, né? Também manter um time que você comentou, eu comentei no começo, você comentou agora, manter um time empolgado, um time focado e sabendo a quantidade de emprego de TI que tem pipocando hoje. Que hoje o LinkedIn, todos os meus empregos que eu arrumei foi pela API Info. Não sei se vocês conhecem, acho que todo profissional de TI conhece. Então todo dia que você entra lá tem 500 empregos novos, no LinkedIn tem não sei quantos tem empregos. Tem vaga pra dinossauro, né? E tem. E você manter aquela pessoa no seu time empolgada e sabendo que você, por exemplo, não posso dar um aumento de salário para ela, mas eu não posso perder essa pessoa. O que eu faço? É cruel. Ser líder de time, eu não tenho experiência com outras áreas, mas o líder de TI é cruel. Você tem que sambar e fazer mágica para manter um time focado e manter o time, manter ele e que o pessoal não sai por aí procurando emprego, porque 2, 3 currículos aí o pessoal hoje está achando emprego. Graças a Deus, mas é difícil também pro lado do líder. Eu acho que motivação é a preocupação maior que você tem quando é líder de uma equipe. Por diversos pontos. Às vezes a pessoa não se sente bem remunerada, às vezes ela não se sente reconhecida, às vezes ela acha que outras pessoas são privilegiadas em relação a ela, então tentar fazer um nivelamento de conhecimento é sempre um esforço muito grande que você tem que fazer, porque muitas vezes o cara que não sabe nada, ele pesa para a equipe, vamos falar bem o português claro, você não pode deixar esse peso se converter numa desmotivação dos caras melhorzinhos, e tem um monte de coisas, às vezes você acha muito humilde demais e não sabe o valor que tem. Cada pessoa é completamente diferente da outra, então você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você faz brincadeiras que não são adequadas para esse ou para aquele. São coisas difíceis de lidar, a gente tem que aprender. Hoje em dia, com essa geração mimimi, eu honestamente não gostaria de voltar a ser gerente, porque às vezes um gerente tem que cobrar, cara. Não dá para evitar isso. Às vezes você tem que cobrar. E como todo mundo é mimimi hoje em dia, você não sabe como vai aceitar isso, sabe? Eu acho difícil um negócio desse, por causa de uma coisa de mimimi. Então, como mentor, como líder ou como gerente, eu teria que me esconder para não causar dor de cabeça. Porque tem muita gente, vamos falar bem a verdade, que se esconde atrás disso. Wagner, você citou alguns pontos que são super importantes para quem está começando essa carreira de líder ou de alguma forma está envolvido com isso, porque a maneira que você vai lidar com isso vai dizer muito sobre que tipo de gerente, que tipo de líder você vai ser. Se você deixa de cobrar tanto, ou você cobra tanto, se você não distribui bem as tarefas, ou você se preocupa mais com os membros do que com os outros. Então, todos esses fatores, eles meio que vão compor que tipo de líder e gerente você vai ser. Óbvio que todo mundo gostaria de ser aquele gerente daquela equipe maravilhosa, que nunca dá problema, que entrega sempre na data, todo mundo se respeita, todo mundo tá ali, mas na prática a gente sabe que não é. As pessoas são muito heterogêneas nesse sentido. Alguns precisam cobrar mais, outros precisam cobrar menos, alguns você precisa moldar melhor, outros não têm maturidade para trabalhar em equipe. Então, todos esses fatores aí estão envolvidos com a parte da liderança. Não é fácil. Muita gente pensa que é fácil ser líder, ser gerente. Não. Tem toda essa questão da responsabilidade e também tem essas atividades que precisam ser feitas e olhar na equipe como um todo, né? Você não pode olhar a equipe individualmente, porque eles têm que trabalhar como um time, que nem no futebol. Cada um jogar por si, não tem time ali. É um bando de gente que está vestindo a mesma camisa. Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser gerenciado pelo líder. Está falando muito em gerência, mas é bem isso. Tem atividades de acompanhar, tem atividades de você dividir tarefa, de mandar, de controlar, de dar bronca às vezes, também de dar os elogios quando são merecidos, de oferecer oportunidade, se existir oportunidade. Então, todos esses fatores assim, eles vão moldar que tipo de gerente, que tipo de líder você vai ser. E não tem meio que uma resposta certa. A gente tem as guidelines, recomendações gerais, mas na prática, como são pessoas que a gente está lidando, você vai ter que lidar muito ali com o que acontece naquele momento. É mais ou menos o que acontece numa sala de aula. Às vezes você tem alunos ótimos, às vezes os alunos não tão bons, às vezes tem que lidar muito mais com questões de disciplina do que conteúdo, enfim. Então, eu acho que tudo isso está num mix aí de coisas que envolve ser um líder, né? E tem que ser gerenciado pelo líder. Está falando muito em gerência, mas é bem isso. Tem atividades de acompanhar, tem atividades de você dividir tarefa, de mandar, de controlar, de dar bronca às vezes, também de dar os elogios quando são merecidos, de oferecer oportunidade, se existir oportunidade. Então, todos esses fatores assim, eles vão moldar que tipo de gerente, que tipo de líder você vai ser. E não tem meio que uma resposta certa. A gente tem as guidelines, recomendações gerais, mas na prática, como são pessoas que a gente está lidando, você vai ter que lidar muito ali com o que acontece naquele momento. É mais ou menos o que acontece
numa sala de aula. Às vezes você tem alunos ótimos, às vezes os alunos não tão bons, às vezes tem que lidar muito mais com questões de disciplina do que conteúdo, enfim. Então, eu acho que tudo isso está num mix aí de coisas que envolve ser um líder, né? Questões de disciplina do que conteúdo, enfim. Então, eu acho que tudo isso está num mix aí de coisas que envolve ser um líder, né? Vamos começar a falar sobre histórias com chefes, ou líderes. A gente está usando o termo chefe-líder como sinônimo, mas a gente sabe que existe uma diferença entre chefe e líder, como você vai agir, etc. Mas para simplificar, a gente está colocando os dois conceitos como um só. Novamente, a gente sabe que existe uma diferença e que nem sempre um chefe é líder e um líder é chefe. Mas vamos lá, falar um pouco sobre histórias envolvendo membros da equipe e as pessoas que lideram a equipe. Eu começo. A gente está falando lá dos positivos e negativos. Tentei valorizar alguns positivos aí que eu acho importantes. Vou falar dos negativos. Tem gente que gosta de puxa-saquismo, gosta de encherem a bola dele. Isso é inegável. E tem gente que se garante, pelo menos psicologicamente, com base nessas bajulações bestas. E para quem tá em volta como subordinado, cara, é uma ofensa o treco desse tipo. E eu me lembro de uma situação que eu passei na minha carreira. Já tive chefe que era, vamos dizer, muito grosseiro, vamos falar assim, não tô vendo uma palavra melhor, já tive casos desse tipo, mas vou falar um que a pessoa não era ruim, só que ela gostava de gente puxa-saco. Nossa chefe estava fazendo uma reunião com a equipe inteira e de repente terminou a reunião e falou assim, eu gostaria que os fulanos tais e tais do projeto X ficassem na sala para nós continuarmos a debater sobre o projeto X, para ver como que tá o status e pá, o que a gente faz e tal. Beleza, saiu todo mundo, ficamos nós na sala, então começamos a conversar e pá, não sei o que, tudo indo muito bem, até que bate uma cidadã lá na porta. Oi, fulana, você quer que traga um café pra você? A reunião parou, todo mundo se olhou assim, eu olhei pros meus colegas e falei, cara, não acredito que tá acontecendo aqui. Ah, por favor, pode trazer, não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, tem gente que se submete a ser a tia do cafezinho pra poder puxar saco do chefe, mas o cara não percebe que isso influencia mal a imagem dele na frente dos subordinados. Ficou todo mundo puto, cara. Talvez eu tenha ficado mais que os outros. A gente se tem interrompido por uma coisa tão idiota, mas o pessoal também não gostou, sabe? Parecia que a gente não era importante ali no negócio e que essa parada idiota era mais importante do que a conversa que tinha conosco. Afinal de contas, estava todo mundo parado ali para ouvir e fazer o seu trabalho. E eu, na minha modesta opinião, foi uma situação extremamente desmotivadora para mim como funcionário. É um caso que eu gostaria de compartilhar. Vale, o puxa-saquismo certamente é uma péssima prática de trabalho. Ainda tem gente que faz isso, sabe? Tem muita gente que faz, mas é uma coisa que não agrega muito a sua carreira, não agrega nada, na verdade. Na nossa área técnica, onde você tem que sentar, fazer e botar uma coisa para rodar, subir o site no ar, resolver o problema do banco de dados, o puxa-saquismo não deveria existir, sabe? Mas infelizmente ainda acaba acontecendo muito, porque tem gente que acha que agindo dessa forma vai ganhar benefício, vai se segurar no emprego, mas no mundo dinâmico que as coisas estão hoje, Wagner, que é tão fácil você atribuir responsabilidades para outras pessoas que podem aprender, o puxa-saquismo não, assim, pelo menos do meu ponto de vista, né, não é o tipo de coisa que vai te levar longe. O meu ponto é que, por mais que o gerente, o chefe, o líder que esteja ali, entenda isso como simplesmente algo como educação, ele tem que estar atento que esse tipo de coisa interfere na imagem dele com os outros. Por exemplo, se ela rejeitasse o oferecimento, que era claramente uma bajulação, acho que pegava melhor pra gente. Mas todo mundo viu o que estava acontecendo. É muito desagradável. Mas tem muito chefe que gosta, Wagner. Tem muito chefe que gosta e gosta de até de evidenciar, sabe? Olha, fulano aqui faz tudo por mim, faça por mim também, entendeu? Ou você não vai ser nada. Esse não é chefe, esse não é um líder. Esse é o antigo chefe. Exatamente. E por isso que ainda tem puxa-saco. Tem chefe que aceita isso, que gosta disso, que incentiva isso. Eu acho que é um pouco de maturidade dos funcionários que acabam fazendo isso. Em outros casos, às vezes, é a falta de perspectiva de que não tem outra escolha. Tem muita gente que simplesmente acha, putz, se eu não fizer isso aqui, eu tô fudido, não vou arrumar outro emprego e acaba se submetendo a situações absurdas como essa. É uma coisa que é deplorável de ver acontecer, infelizmente ainda acontece, mas se você se depara com um líder, você vê um funcionário fazendo isso, é óbvio que o líder vai colocar uma correção disso de uma forma positiva. Não quer dizer que vai criar um problema para o funcionário, pelo contrário, educar ele de que isso não é uma coisa totalmente desnecessária e que não vai trazer nenhum benefício. Se você é um líder, você tem que saber lidar com isso da forma correta, como você falou. Evitar humilhar, mas aproveitar como uma oportunidade para direcionar a pessoa e ensinar que esse tipo de coisa não é adequado.
Além do fato de que varia muito o tipo de equipe que você está liderando. Se você está trabalhando com pessoas que estão iniciando na carreira versus está trabalhando com um monte de pessoas que são seniors e que têm muita experiência. A forma de liderar pode mudar da água para o vinho. A maioria dos casos mais recentes no qual eu trabalhei com equipe seniors, continua sendo um desafio ser líder, mas é um desafio muito mais fácil. Porque as pessoas já sabem se portar, já têm muito mais experiência. A parte de delegação que você faz e o que é esperado, aquela expectativa de ambos os lados é bem clara. Isso facilita demais. Quando você está lidando com pessoas que estão começando, você realmente precisa estar muito mais em cima. De preferência, em cima no sentido de estar dando uma mentoria antes de começar a executar certas coisas, não tacar a pessoa no fogo totalmente despreparada. E se isso acontecer de uma forma preventiva, muitos problemas no futuro acabam sendo evitados. Eu acho que eu tenho uma outra visão assim, de líder, não estou falando de você dessa vez, Wagner, muito destrutiva, que é o técnico que vira líder, mas que não aceita que seu time saiba mais do que você, não aceita ter no seu time pessoas que têm mais conhecimento que você que está liderando. Eu tive o desprazer de fazer parte de um time desse e é muito difícil, porque qualquer solução que você propõe que ele não entenda, não é aceita. Ah, não, isso não vai dar certo, mas olha aqui, inclusive, agora falando do Wagner, uma solução de banco de dados que eu peguei, que eu precisei, eu chamei o Wagner no Skype, que nos últimos 14 anos tem me ajudado muito aí na minha carreira. Wagner, tô com esse problema aqui. Cara, dá uma lida nesse artigo meu da iMasters lá e veja se atende. Nossa, atendeu perfeitamente, teria resolvido o problema. Mas por não ter sido esse líder, esse não é líder no caso, né? Esse chefe que propôs a solução, ele não aceitou. E a gente continuou com o problema por mais semanas, assim, até que, não sei se eu fiz certo ou não, eu dei a solução pro chefe do chefe. E acabou que entrou a solução, mas esse é muito destrutivo também para a carreira quando a gente tem líderes, chefes, isso não são líderes, como já tinha falado, que não aceitam saber menos do que os seus comandados. Isso é um tanto comum na nossa linha de profissão, eu diria, que muita gente de IT que é extremamente excelente como técnico acaba caindo como liderança, mas não tem o menor perfil para lidar com pessoas. É mais uma questão de vaidade também, Guedes, porque eu sempre falo, o Thiago já me ouviu falando isso muitas vezes, a gente tem que aprender a se colocar. E eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares, mesmo que eu fosse metido e quisesse botar banca, era melhor eu ficar quietinho no meu canto e dar uns pitacos humildemente, porque sempre ia ter alguém que poderia me corrigir se eu falasse besteira. Você lembra na nossa época lá de IBM, tinha uns caras muito top lá, agora na Microsoft eu conheci outros caras de SQL, então pelo amor de Deus, você não pode se arriscar a falar bosta, então seja maneiro, por mais que você saiba, seja educado, sempre que alguém pode ter uma ideia diferente da tua e pode ser melhor, cara, vamos trabalhar junto, poxa. Pessoas começam a dar um problema antes de virar chefe. Quando viram chefe, a situação, o impacto é muito pior. Exatamente. Tem uma muito boa, que já é ao contrário disso que eu acabei de falar, que é um dos meus primeiros chefes, quando eu era júnior ainda, em 2003, 2002, que era um chefe que me ensinou demais. Ele era um líder, que ensinou demais a gente, principalmente porque ele forçava a gente a aprender. Eu lembro que ele chegava pra gente assim e falava assim, olha, eu fui num cliente agora, uma empresa pequena do interior de São Paulo, fui num cliente agora e o cliente quer uma solução XYZ, não lembro dos detalhes da solução, e o que vocês acham? Não, mas não tem como fazer, não tinha como porque eu não sabia fazer, né? Eu tinha ideia de como fazer. Não dá pra fazer, que não sei o que. Ah, legal, tem que estar pronto sexta-feira. E a gente sambava, tinha que se virar de qualquer forma e entregar, e entregava. Foi empurrando a gente pra frente e fazendo com que a gente aprendesse muito, e cada dia que você entregar, nossa, você entregou a solução, dá aquela, nossa, vou descansar um pouco. Não, eu vendi mais isso aqui. Falando, meu Deus, isso não dá pra fazer, eu nunca vi isso na vida. Não, mas você tem 2 semanas pra ficar pronto. Esse é um tipo de gestor que eu tive, que eu agradeço muito por ter tido, né, por ter tido a experiência ótima de ter trabalhado com ele e que me fez pesquisar soluções, me fez ir atrás. Ah, você não sabe? Não é porque você não sabe que é impossível. Até hoje. Hoje tem muita coisa que eu não sei, que a gente pensa e fala assim, nossa, isso aí eu acho que não tem como fazer. Tem, a não ser milagre, né? Mas a maioria das coisas a gente tem como fazer e ainda uso isso como meta até hoje. Não, mas deixa eu dar uma olhada, ver se alguém no mundo já fez, pra eu, lembrando desse gerente que eu tive, ver se alguém no mundo já fez pra eu, antes de eu falar que não é possível fazer. Esse é um caso muito bom que eu tive, mas é um dos ótimos gestores que eu tive aí. Posso dizer que eu tive muita sorte também na minha carreira. Eu diria que 99% dos chefes que eu tive foram chefes que agregaram demais na minha carreira. Pouquíssimos problemas. Óbvio que a experiência que eu tive, falando por mim,
mim, eu sei que outras pessoas com os mesmos chefes não foi exatamente a mesma coisa, e é onde volta um pouco naquele ponto que eu estava dizendo, que a gente acaba escolhendo o chefe que tem, não necessariamente sempre, mas tem muito relacionado ao que você acabou de falar, é a postura que você tem de estar buscando resolver, de mostrar que você está indo atrás e você está chamando o problema para si, além de ficar levando problemas para o seu chefe. Ele é uma pessoa que vai tentar facilitar as coisas para você, mas se você é um profissional que traz soluções ao invés de problemas, isso já facilita demais a comunicação e o desenvolvimento dentro da empresa, em qualquer lugar que você tiver. Mas a história que eu ia comentar é um pouco diferente em relação ao que a gente está dizendo. Eu, quando saí do Brasil, na IBM a gente fazia muito trabalho remoto. Já era uma coisa relativamente comum fazer isso. E quando eu fui para a Inglaterra, essa empresa que eu entrei, não era uma coisa muito comum trabalhar remoto. E devido à transição e à dificuldade que eu estava tendo com as minhas filhas, questão de escola e ter que ir para o centro de Londres, etc., trabalhar remoto era uma coisa que ia me ajudar muito. Parei para conversar com o meu chefe sobre isso. Esse chefe, ele era da China, no qual tinha uma cultura totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Eles são extremamente workaholics. Cara, muito gente boa, de forma alguma uma pessoa ruim, muito bacana, mas super workaholic, uma atitude bem ética em relação ao trabalho, mas com bastante dificuldade em lidar com o pessoal, né? Para entender problemas pessoais e tentar ajudar a situação que o indivíduo está vivendo. Por ele ter uma cultura muito diferente, de às vezes simplesmente ele lê uma regra, vê ao pé da letra o que é, não interpretar a situação como um todo e às vezes ver que tem formas diferentes de lidar, ele simplesmente me deu uma resposta: não tem como fazer trabalho remoto de forma alguma. Eu achei um tanto quanto chocante, porque uma das respostas que ele me deu foi que eles não confiavam nos funcionários trabalhando de casa. E eu falei, mas peraí, pessoal de TI, qual tem acesso a todos os dados da empresa? Se você não confia nele trabalhando de casa, você não deveria confiar nele trabalhando da empresa. Eu sei que não parece exatamente claro isso, mas para nós aqui que trabalhamos com TI, que diferença faz estar em casa e estar na empresa se você tem acesso a todos os dados da empresa, não é verdade? No final das contas, o que aconteceu é que eu fiz uma reclamação, não do meu chefe, mas eu fiz uma reclamação da empresa em si, com o RH, e para minha surpresa, isso foi parar na vice-presidente, a qual me chamou para conversar. Na hora, devo confessar que eu fiquei meio apertado, achei que... Tremendo na base. Tremi. Falei, acho que eu forcei a barra. É hoje que eu limpo a minha mesa aqui. Pois é. Fui parar na sala dela e uma conversa super amigável. Foi realmente uma questão de desentendimento cultural, qual o meu chefe, por ter vindo da China, uma mentalidade muito mais restrita, né? Qual o indivíduo praticamente não existe. Lá, vocês sabem como a situação é muito mais complicada, mas nada contra ele. Simplesmente não tinham de cima para baixo passado a comunicação de uma forma correta para ele, e no qual chegou em mim, pior ainda. Com isso, ela oficializou de uma forma aberta para a empresa inteira e o trabalho remoto virou uma coisa comum depois disso. Aí podia trabalhar 2 ou 3 ou 4 dias de casa, não tinha problema nenhum. Mas foi uma experiência bem diferente do que eu estava acostumado com esse clash cultural. Mas como eu falei, em outros âmbitos o meu chefe era excepcional e foi uma bela experiência. Não tenho nada a reclamar, além desse episódio que foi um tanto quanto estranho, mas uma boa experiência de qualquer forma. A sua relação com ele mudou depois ou continuando de boa? Porque às vezes pode ter aquela coisa de ressentimento e tal. Então, eu não fui no nível superior direto, eu fui indiretamente, eu não esperava que isso acontecesse. Eu simplesmente fiz uma reclamação na RH, falei, não entendo essa regra que vocês colocaram aqui. Pessoal de TI não se confia em trabalhar de casa, me soou estranho. Mas não foi de forma nenhuma tentando brigar com ele. Ele, inclusive, foi quem recomendou que eu levantasse isso com o RH. Meu relacionamento continuou o mesmo. E outra coisa que eu sempre tive com todos os meus chefes e também tentei, para todas as pessoas em que eu tentava ajudar como liderança, é ter uma conversa franca o tempo inteiro. Inclusive com quem eu liderei. Muito além disso, a maioria das pessoas viraram amigos pro resto da vida. Sei lá, 70%, 80% dos problemas que acontecem numa equipe é problema de comunicação. As pessoas que interpretaram errado, entendeu errado, não estava claro. Então, uma boa conversa ali, de preferência face a face, onde a pessoa tem liberdade para falar, ajuda muito. A respeito desse tópico, eu acho que tem um detalhe interessante a se dizer. A gente depende também da boa vontade do ouvinte, da pessoa com quem você está falando, para que haja uma boa comunicação, porque eu me lembro muito bem que dessa equipe grande que nós estávamos falando da IBM, eu me dava muito bem com grande parte da equipe, mas tinha os caras lá que não iam com a minha cara de jeito nenhum, tá protegendo esse ou aquele funcionário. E eu tentava, ao menos, tratar todo mundo da mesma maneira. Podia ter errado em algumas coisas, ok, beleza, todo mundo erra, mas não havia uma má fé da minha parte em relação a isso ou aquilo. E tinha os caras que simplesmente me tratavam como se
se eu não existisse. Pode desabafar, Wagner. Fornece os detalhes da história. Não, tem uns caras que são tontos, cara. Sei lá, não vai com a sua cara e começa meio que fazer de conta que você não existe. Eu me dou respeito, tanto que eu tenho respeito de 90%, 80% da equipe. Agora tem 2 ou 3 que quer dar uma desperto. Não sei porquê, mas deixa quieto. Não gosta de mim, procura outra equipe. Ou espera eu sair. Simples assim. Não era eu essa pessoa, hein? Bom, pessoal, deixa eu contar uma história aqui. E aí eu vou fazer diferente. Eu vou contar um pedaço dessa história. E aí eu vou perguntar o que vocês fariam se vocês estivessem na situação do líder. Só pra ver como vocês lidariam com isso. Não aconteceu comigo, aconteceu com um colega, mas sim, é baseado em fatos verídicos, que ele era o líder da equipe. E um dos membros da equipe falou que ia no médico e combinou direitinho o dia pra ir no médico e falou que ia depois trazer o atestado. Aí o líder, que é esse conhecido meu, ele falou, não, tudo bem, combinado, não sai caro. Agendou o dia, transferiu as tarefas para outra pessoa, completamente normal. Aí depois do dia combinado, realmente no dia ele não apareceu, no dia seguinte ele apareceu e falou, não consegui ainda o atestado, vou ver se eu consigo trazer depois, porque o médico não conseguiu fazer. Ele falou, não, tudo bem, ok, existe essa regra da empresa, mas é aquela coisa, a gente entende que às vezes não dá para conseguir ali. Aí tudo bem. Nos próximos dias, o RH chamou esse líder colega meu, o líder, não o funcionário. Vem aqui que a gente quer te mostrar um negócio. Aí esse meu colega, o líder, chegou lá no RH e a pessoa do RH pegou o monitor e mostrou um vídeo desse funcionário no médico, finalizando a consulta, e na hora de finalizar a consulta, eles não entenderam, teve uma troca de palavras, e de repente o funcionário sai metendo a porrada no médico. A agressão assim de deitar no chão e chutar. Depois o vídeo termina. E aí eu pergunto, o que vocês fariam nessa situação? Você sendo o líder. Apesar de ser uma história um tanto quanto bruta, literalmente. É verídica, é meio bizarro, mas é verdade. Toda história tem 2 lados. A questão é entender o que causou uma pessoa chegar nesse ponto de sair batendo no médico em primeiro lugar, porque realmente é um tanto quanto extremo, para falar de forma mais amena, sem ter os detalhes. O instinto inicial é falar, pô, essa pessoa realmente não serve para trabalhar em nenhuma equipe, mas sem entender o porquê que isso aconteceu, fica um pouco mais difícil. Tem o contexto do outro lado? Já chego lá. Eu vou contra o Rodrigo. Nada se resolve na porrada, principalmente contra um profissional de saúde. Eu mandava embora. Olha, eu preferia não interferir até que eu soubesse da história inteira. Até porque o assunto ocorreu fora dos limites da empresa. Em teoria, é um problema civil, não da empresa. Eu gostaria que fosse resolvido de maneira externa à empresa. Só isso. Eu prefiro escutar o outro lado também. Como o Wagner falou, melhor que fosse resolvido por fora, mas se há um caso extremo de que essa pessoa não é confiável e que pode trazer esse mesmo problema para dentro da empresa, é algo que não dá para deixar quieto. Mas eu não faria nada até ter toda a história. No caso dessa história, isso eu acho que mostra um ponto que quando você é líder de uma pessoa, você tem uma certa responsabilidade. Pode acontecer isso. Por exemplo, técnicos em campo que estão interagindo com outras pessoas e aí precisam entrar em contato com você, ou em caso de acidente, você vai ser o ponto focal daquela pessoa. Nesse caso, foi uma coisa que chegou no RH. E aí, então, esse meu colega líder, ele, junto com alguém do RH, foram conversar com a pessoa, mostraram o vídeo, pediram para ele se explicar e a verdade acabou saindo. Ele não estava doente, foi no médico, o médico examinou, falou que não tinha nenhum problema e falou que não ia dar atestado. E aí ele começou a tentar brigar com o médico, e acabou indo para agressão porque o médico não ficou passivo. Foi isso que aconteceu. Em sequência disso, em conjunto com o RH, o líder acabou desligando o funcionário. E esse é o tipo de coisa que pode acontecer, principalmente hoje, na época que às vezes alguém emite uma opinião numa rede social, aí a empresa acaba observando isso e toma uma atitude e tal. Então, eu só queria contar essa história e pegar o problema de vocês para mostrar que esse é o tipo de coisa que muitos líderes têm que lidar também. Dentro ali da empresa, o funcionário é ótimo, não tem problema nenhum, mas fora acaba acontecendo alguma coisa que pode impactar bastante no trabalho dele. E nesse caso foi isso que aconteceu. O RH estava junto, eles assistiram o vídeo, o funcionário confessou e aí foi mandar ele embora. Mas, até onde eu lembro, também foi fornecido algum tipo de encaminhamento para psicólogo, alguma coisa assim, porque alguma coisa tinha ali. Não é um comportamento muito normal. Concordo plenamente com o resultado final. Não tenho o que discutir em relação a isso. Até porque o cara tá dando um cambalacho da empresa. Ah, sim, com certeza. Tá dando um cambalacho e partindo pra agressão se não foi satisfeita a favor dele. Pra fazer isso dentro da empresa com um chefe é 2 minutos. Exato. Eu já vi casos, empresa que eu trabalhei, no qual coisas muito mais simples, como você estava mencionando, social media, no qual
um funcionário fez comentários sobre um cliente e o cliente pediu a cabeça do funcionário. E ele pediu pro líder. O Sim. líder tem que lidar com essas buchas também. Ele pediu pro líder do líder do líder. A coisa foi bem complicada para ser resolvida. Deram os seus pulos, conseguiram manter o funcionário, mas sem dúvida nenhuma, nos dias de hoje, todo profissional tem que tomar muito cuidado com essa questão de como se portar no mundo virtual e físico. Não tem como esconder nada. Não que se deva esconder, mas todo mundo tem sua vida particular aí por fora e pode afetar a vida profissional de forma desastrosa se não tiver cuidado. Isso me lembrou um pouco de uma história que você já contou aqui, Wagner. Acho que de um funcionário seu que roubou a empresa quando você era o empresário. Na verdade, desapareceu um dinheiro do caixa, havia uma suspeita de quem poderia ser, só que nunca houve possibilidade de ter provas. Então, foi simplesmente deixar um assunto morrer. Não aconteceu mais vezes, mas a gente não tinha meios de provar qualquer tipo de acusação. Então, cara, é uma situação delicadíssima e se você não pode provar, cara, fica quieto, porque você só pode tomar processo na cabeça se for fazer qualquer bobagem. E foi o que nós preferimos fazer. A quantia era pequena, eram uns R$500. Na época, vamos falar, na época o dólar era 1 para 1, então era $500. O equivalente hoje é $500. Mas, como é que você prova? E aí? Não tem jeito, cara. Por dentro você sabia quem era? Porque conhecendo você, eu sei que você tem um instinto pra isso. Você tinha os seus suspeitos, pelo menos? Não sabia, cara, porque, veja só, pode ser a pessoa que tá reportando, pode ser a pessoa que a gente tá duvidando, por esse ou aquele motivo. Alguém tá mentindo, mas como é que você vai saber quem que é? Você não tem como provar. É difícil, um negócio complicadíssimo. Pra não apontar o dedo e errar, eu acho melhor não apontar o dedo, cara. O pessoal fez uma investigação. Nós não tínhamos, por exemplo, câmera de circuito fechado naquela época. Se tivesse, você tinha uma filmagem, ficava mais fácil, mas simplesmente era uma sala fechada. Podia ter acontecido em qualquer momento, a gente não sabia em que horário aconteceu, se foi numa hora de almoço, se foi na saída, e aí? Só sabia que estava faltando dinheiro no caixa. Então é muito etéreo o negócio, você não tem como dar sequência num tema desse, melhor você ficar quieto e assumir o prejuízo. Na época eu era o dono da empresa, né? E assumir o prejuízo do que tentar tomar alguma atitude e piorar tudo, porque podia piorar muito. Além de criar um clima miserável dentro da empresa. É isso que eu ia perguntar, ficou um climão de desconfiança geral? Na verdade, o assunto foi meio que minimizado, o pessoal não ficou sabendo que foi roubado. A informação privilegiada aí ficou contido. É, ficou reservado o assunto, porque senão ia dar merda. Porque os próprios caras iam começar, porra, deve ter sido fulano, deve ter sido não sei o quem, deve ter sido outro. Então era melhor deixar morrer o negócio do que fazer isso. Complicadíssimo. Para fechar aqui esse bloco, eu só queria comentar algumas histórias ou situações quando a coisa dá muito certo e a gente tem orgulho de ser líder ou ser gerente. O pessoal já comentou algumas coisas de que às vezes a gente como líder incentiva um membro da equipe a ir para uma outra área, aprender alguma coisa nova e ver que ele está se desenvolvendo, deixa a gente um pouquinho orgulhoso. E essa é uma das coisas legais de ser gerente. Não só entregar o projeto, fazer a empresa crescer, dar lucro, mas também ver o crescimento pessoal e profissional das pessoas que estão na nossa equipe. Eu tenho uma história que está envolvido com aquela época que eu tive um cargo de liderança. Depois que o processo terminou, a equipe meio que foi dispersa, né? Que também é super normal quando a gente trabalha mais pro projeto. E aí, depois que a equipe foi dispersa, cada um ia pro seu canto, a gente marcou um dia de comemoração para o pessoal se despedir, né? Contar as boas e más histórias. Nessa comemoração, o local que a gente foi, eu perguntei pro pessoal da equipe, qual foram os pontos altos de trabalhar do projeto? Quais foram as coisas que vocês mais gostavam? E um deles falou, olha, eu gostei muito quando a gente sentou junto, e aí você me ensinou, e aí a gente viu isso, aquilo, consegui ensinar a outra pessoa que não estava ali no dia também, então eu me sentia empoderado. Então eu acho que isso foi uma coisa que trouxe bastante orgulho para mim, porque às vezes a gente está liderando a equipe de pessoas que nunca trabalharam em equipe, estão vindo da escola, da faculdade, tem ali uma noção de hierarquia com o professor ou os pais em casa, mas trabalhar numa equipe é um pouco diferente. Quando a pessoa sente que é realmente isso, que é trabalhar em equipe, um ajuda o outro, tá todo mundo no mesmo barco, faz crescer, e a pessoa sabe que ela saiu sendo mais do que ela era antes de entrar na equipe, isso é muito orgulhoso para quem é um líder. Não sei se vocês têm a sensação também, mas foi algo que realmente me marcou bastante. Falou assim, ok, não é só lidar com tarefas administrativas, tomar as decisões, lidar com motivação e problemas, entregas, mas também tem essa coisa de investir um pouco nas pessoas que estão na equipe e ver elas receber esse investimento e crescerem, prosperarem do ponto de vista de carreira e às vezes até como pessoa, receberem aí os ensinamentos ou
aquilo que eu falei, elas acabam saindo mais do que elas eram antes de participar da equipe. Então essa foi uma das coisas legais que eu tive quando eu terminei esse projeto que eu estava liderando e que me trouxe um certo nível de orgulho. Vocês têm essa sensação também de, não só de trabalho bem feito, mas de algo a mais que fez vocês falarem, poxa, então isso que é um ser líder? De ambos os lados, eu diria, porque para mim aconteceu o mesmo. Tive vários líderes que me deram esse tipo de apoio que você está descrevendo, que fizeram uma diferença enorme na minha carreira e vida pessoal. Tentei emular o melhor que eu pude. Óbvio que eu não posso aqui fazer propaganda do que eu fiz, teria que chamar alguma das pessoas que trabalharam comigo, mas eu tentei pass it forward, aplicar o mesmo benefício que eu tive durante a minha carreira o tempo todo. E, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que são mais gratificantes e aliviam bastante o peso de ser responsável por uma equipe. Sem dúvida nenhuma, é uma das partes mais gratificantes. Quando você vê indivíduos no qual começaram de uma forma bem desafiadora e foram subindo e chegaram em pontos muito além do que você mesmo poderia ter chegado. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim e ter feito uma pequena contribuição, na qual, sem dúvida nenhuma, não sei se é mais orgulho para mim ou para outra pessoa, mas com certeza teve um impacto muito positivo na minha vida e espero ter tido mesmo na deles também. Como líder, ainda, como eu disse mais cedo, eu sou líder há pouco tempo, não tive esse prazer ainda de ver o resultado final e os liderados comentando. Eu acho que a única história assim, de sucesso que eu poderia contar é como professor mesmo do .NET. Eu dei aula para muita gente, acho que até na IBM eu era líder de uma competência que treinava muita gente e hoje eu tenho muita gente que foi meus alunos que estão comigo aí no mercado. Tem gente espalhada pelo mundo aí como profissionais de .NET e até acho que uns 6 meses atrás eu tava conversando com um dele que postou um artigo na internet, falei, pô, que legal, não sei o que, ele falou assim, cara, lembra quando você dava aula pra mim lá na IBM? E eu levei adiante e olha onde eu tô. Então é muito legal, eu acredito que como líder, né, receber um feedback desse também deve ser bem prazeroso. Espero um dia receber vários, vamos torcer. Uma das coisas que teve bastante impacto na minha vida e eu tentei aplicar o mesmo é ver alguns líderes gastando um tempo que não necessariamente era necessário, né? E além do que ele precisava para ajudar o indivíduo. Caso eu, e como eu estou dizendo, eu também tentei aplicar, sem esperar retorno nenhum de volta. E às vezes fica anos sem encontrar com a pessoa, sem, como a vida de todo mundo dá tantas voltas, às vezes é muito difícil manter contato, mas você sabe que aquele impacto marcou e essas pessoas, de uma forma ou de outra, foram muito além do que precisavam para ter esse impacto extremamente positivo na vida de um estudante ou de alguém que está começando a carreira. Como o Thiago falou, sem a menor dúvida do que ele fez, é algo que ele vai escutar muito e por muito tempo. É um pouco daquela sensação lá de lembrar do professor da 6ª série, 5ª série, que te marcou, porque foi um bom professor, não? De ir assim, poxa, eu lembro o nome dele porque ele era bom, me ensinou, não sei o que lá. É um pouco disso, não é? Exatamente isso. Bom, eu como funcionário passei pelos dois extremos. Tanto o cara te marca para o bem, como o cara te marca mal. Uma das coisas mais tristes que eu passei é ter um chefe que conversava comigo, ou olhava para mim, e você claramente via que ele estava te tratando como se você fosse um picareta, como se tivesse um 71 na frente dele. E cara, não existe nada mais desmotivador do que um negócio desse. Desculpa, mas sem falsa modéstia, eu entrego o projeto em 3 línguas, só para começar. O chefe sabe e fica me olhando como se eu fosse um bosta que eu não sei de nada. Pô, dá um pouco de respeito pra mim, cara. No mínimo isso. Beleza, esse é o lado mal. Agora vamos pro lado inverso. O cara que parece mal, mas na verdade ele é honesto demais. Eu passei por esse caso também. Tem gente que não vai gostar, beleza, mas o cara não é mal, ele tá fazendo o papel dele. Quando eu entrei na IBM, logo na semana que eu entrei, eu já contei essa história aqui, o meu gerente chegou pra mim, seguinte, amigo, você não é o cara que a gente indicou para o cliente. Tinha um cara que teve melhor resultado na parte técnica, que a gente indicou, mas como você fala bem inglês, o cliente preferiu você, e por isso que você tá aqui. Porrada que eu tomei. Ah, ok, obrigado por falar. E você fica aquela puta pressão em cima de você, mas o cara foi honesto. Olha só, foi o primeiro DBA SQL Server da conta da Print. Foi o primeiro, não tinha nenhum antes. Passados 2 meses, não deu, 1 mês e meio que eu tava lá, eu entrei no final de outubro, em dezembro ele chegou pra mim, Wagner, em função do seu trabalho aí, já abriu mais uma vaga de DBA SQL Server na conta da Sprint, e eu queria saber se você tem alguma indicação de DBA SQL Server de verdade igual você. Eu falei, puta cara, como eu ganhei o dia de ouvir essa frase do meu chefe,
Porque do mesmo jeito que ele foi honesto me dando uma dica, ele não me deu uma carcada, ele simplesmente deu uma dica. Agora, rapidamente ele viu que deu resultado e já me deu um elogio. Tem coisa mais motivadora do que um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus. Então, ganhei o ano naquela frase dele. Esse é o tipo de cara que tira o melhor de você. Tem muito frufruzinho, que não sei o que, que não sei o que lá. Você, ele não fala nada. Eu com outra cara faz um negócio parecido. Nossa, fulano, parabéns. Fiz igual porque você não falou, cara. Tem os seus protegidos. O outro que te dá uma porrada no meio, entenda como você quiser, ele me deu uma dica, mas quando você mostra resultado, ele te reconhece imediatamente. Eu prefiro assim. Um bom líder ou um bom amigo fala o que você precisa escutar, não o que você quer escutar, né? Perfeita a sua colocação, exatamente assim. Tem aquela coisa aí, não só da sinceridade e mandar a real, mas também de saber reconhecer, né? O reconhecimento muitas vezes é até mais importante que outros tipos de benefício, porque mostra que você está realmente fazendo a diferença ali e que o esforço que você fez não passou desapercebido, entendeu? Eu acho que isso é extremamente importante e o líder tem que saber, não só dar a bronca, não só falar as coisas de uma forma direta, mas também tem que saber, na devida proporção, obviamente, fazer o reconhecimento e os elogios. Também ninguém aguenta só levar bronca e aquele líder que simplesmente nunca faz o elogio, não reconhece e nunca dá uma boa notícia. Tem a questão do frufru, mas, obviamente, o líder às vezes precisa, ainda mais nos dias de hoje, medir como vai ser direto. O direto sem ofender, se assim fica mais fácil de entender. O que não é uma coisa muito simples de fazer, às vezes, mas também não é tão difícil. Se você tem um bom contato com o seu profissional, se você entende a personalidade das pessoas com qual você está trabalhando, fica mais fácil de saber como que a comunicação vai funcionar, né? Quanto mais você é honesto com o time que você está liderando, com o indivíduo, sem dúvida nenhuma, o feedback vai ser proporcional em termos de positividade. Pelo menos o que eu presenciei, a conversa ser direta e franca. Um líder também precisa saber escutar, não é só falar, né? Às vezes precisa saber muito mais escutar do que falar. Bom, agora eu gostaria de a gente seguir para a parte final do programa, pessoal, onde primeiro eu vou agradecer a participação do Rodrigo e também do Thiago. Muito obrigado por vocês terem participado, espero que vocês tenham gostado. E abrir agora um espaço para vocês colocarem suas considerações finais. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. E acho que o conselho que eu poderia dar para quem está começando como membro de uma equipe é escute, ouça o que seus colegas de trabalho têm para falar, por mais que você se ache o sensacional, a última bolacha do pacote, você não é. Ninguém nunca vai saber tudo. Aceite críticas construtivas. Um bom andamento de uma equipe. Errar é humano e ser corrigido faz parte. Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Minha vida inteira eu busquei conhecimento com quem sabia mais do que eu. Sou humilde de reconhecer que não sou o melhor programador, não sou o melhor engenheiro de dados e vou tentar ser. Tentando ser, eu posso acabar sendo um bom profissional. E como líder de equipe, com a pouquíssima experiência que eu tenho, calma, não tome decisões precipitadas. Existe tudo quanto é tipo de profissional, né? Os bons e os ruins. Eu acho que qualquer atitude precipitada pode estragar um projeto, pode contaminar uma equipe. Por exemplo, não gostei do que fulano falou, mandei embora, e as outras pessoas do time já pensam, que injustiça, vamos todo mundo embora, e você acabou se lascando. Eu acho que é isso que eu tenho como conselho, né? O mundo corporativo é cruel, saiba jogar dos dois lados, saiba equilibrar o bom e o ruim e vai pra frente. Busque conhecimento e vai que vai. Não tem muito o que fazer mesmo, não. Quem fica parado é ultrapassado. Todo mundo erra. Às vezes porque você fica nervoso demais, às vezes porque você quer ter um preciosismo demais. E o importante é a gente se entender. E a gente tem que ter um pouquinho de cabeça para entender quando a gente está errado e pedir desculpa. Acontece que a gente tem que tentar trabalhar em equipe e eu acho que o melhor jeito é a gente conversando. Seja você chefe ou integrante de equipe, o importante é a gente se comunicar para entregar. Tem que ter isso em mente. Essa tem que ser a sua meta. Foi um prazer participar, mas eu vou terminar do jeito que eu comecei. Eu acredito que a minha mãe colocou para mim e eu usei a minha vida toda, funcionou bem, e é o melhor conselho que eu posso dar. Só relembrando, a frase é bem simples, qualquer empresa que você trabalhar, qualquer que seja a profissão, trabalhe como se fosse o dono. Daria para fazer um debate e tentar desempacotar isso
por horas aqui do que está por trás e qual que é o benefício que isso vai trazer, mas eu garanto que o resultado final é bem positivo. Para quem está liderando a equipe, acho que alguns pontos já até foram colocados, mas sem dúvida nenhuma ter bastante humildade, saber escutar, né? Ainda mais porque a maior parte do trabalho de um líder é estar ajudando o funcionário, né? E não o contrário. Essa ideia de poder, que você está lá para ficar mandando os outros fazerem, não é bem por aí que as coisas andam, ainda mais no mundo corporativo. O teamwork, o líder é o cara que está liderando o time, mas a liderança em si, que essa palavra significa, o menor que significa é poder sobre os outros. E, no geral, todo mundo tem que tentar ser dono do próprio destino. Saber aonde colocar as expectativas. O que um líder pode fazer, o que uma empresa pode fazer por você, é muito limitado perto do que o indivíduo pode fazer por si mesmo. Se a pessoa tem um objetivo pela frente e um destino traçado e realmente está focada em atingir isso, não vai ter líder ruim, não vai ter empresa ruim que vai parar a pessoa. Nesse programa a gente falou sobre vários aspectos relacionados à liderança, gestão, também relacionadas com experiências que a gente passou, a gente falou de histórias. E eu só queria colocar alguns pontos aqui que eu acho importante para fechar essa conversa, que a liderança ela pode surgir como uma oportunidade para muitas pessoas, e às vezes a gente aceita, às vezes a gente não aceita, depende muito de cada perfil, mas independente de aceitar uma posição de liderança ou não, é importante conhecer, saber do que é a liderança, do que são as responsabilidades, os deveres, as obrigações, os benefícios, o que você vai lidar no dia a dia se você for um líder, ou se você está dentro de uma equipe que possui um líder, como você se encaixa ali naquele modo de trabalho que o líder está apresentando. Outro ponto também que eu queria destacar é que, assim como existem muitos cursos, treinamentos, toda uma parte de educação para a área técnica, de software, de produto, de serviço, também existe treinamento, curso e recursos de educação para gerência. Não precisa ser algo formal, como um PMBOK da vida, ou gestão de projetos, um MBA, não. Existem coisas que são mais práticas ali, que podem ajudar bastante, mas no final das contas, liderança é saber lidar com pessoas. Sejam os membros da equipe, seja o próprio cliente, muitos gestores têm que interagir direto com o cliente, seja a própria estrutura organizacional da empresa, os gestores nos níveis acima, e no final das contas, saber lidar com pessoas é um skill muito importante. E que muitas vezes é difícil de a gente que vem da área mais técnica, mais exata, mais ali do software, do código, às vezes é difícil conseguir adquirir esse skill. Nasce da noite para o dia, a gente precisa treinar, precisa aprender, precisa praticar, precisa pegar feedback, mas quando a gente começa a dominar um pouco aí essa forma de lidar com as pessoas, a gente tem muitas possibilidades, tanto na parte de gestão, quanto na parte de lidar melhor com outras pessoas, sejam ele na empresa ou não, familiares, parceiros de negócio, ou até mesmo o relacionamento entre pessoas, como amigos, esposa, etc. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da BaseCast. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Muito frufruzinho, que não sei o que, que não sei o que lá. Você, ele não fala nada. Eu com outra cara faz um negócio parecido. Nossa, fulano, parabéns. Fiz igual porque você não falou, cara. Tem os seus protegidos. O outro que te dá uma porrada no meio, entenda como você quiser. Ele me deu uma dica. Mas quando você mostra resultado, ele te reconhece imediatamente. Eu prefiro assim. Um bom líder ou um bom amigo, fala o que você precisa escutar, não o que você quer escutar, né? Perfeita sua colocação. Exatamente assim. Tem aquela coisa aí, não só da sinceridade e mandar a real, mas também de saber reconhecer, né? O reconhecimento muitas vezes é até mais importante que outros tipos de benefício, porque mostra que você está realmente fazendo a diferença ali e que o esforço que você fez não passou desapercebido, entendeu? Eu acho que isso é extremamente importante e o líder tem que saber, não só dar a bronca, não só falar as coisas de uma forma direta, mas também tem que saber, na devida proporção, obviamente, fazer o reconhecimento e os elogios. Também ninguém aguenta só levar bronca e aquele líder que simplesmente nunca faz o elogio, não reconhece e nunca dá uma boa notícia. Tem a questão do frufru, mas, obviamente, o líder às vezes precisa, ainda mais nos dias de hoje, medir como vai ser direto. O direto sem ofender, se assim fica mais fácil de entender. O que não é uma coisa muito simples de fazer, às vezes, mas também não é tão difícil
difícil. Se você tem um bom contato com o seu profissional, se você entende a personalidade das pessoas com qual você está trabalhando, fica mais fácil de saber como que a comunicação vai funcionar, né? Quanto mais você é honesto com o time que você está liderando, com o indivíduo, sem dúvida nenhuma, o feedback vai ser proporcional em termos de positividade. Pelo menos o que eu presenciei, a conversa ser direta e franca. Um líder também precisa saber escutar, não é só falar, né? Às vezes precisa saber muito mais escutar do que falar. Bom, agora eu gostaria de a gente seguir para a parte final do programa, pessoal, onde primeiro eu vou agradecer a participação do Rodrigo e também do Thiago. Muito obrigado por vocês terem participado, espero que vocês tenham gostado. E abrir agora um espaço para vocês colocarem suas considerações finais. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. E acho que o conselho que eu poderia dar para quem está começando como membro de uma equipe é escute, ouça o que seus colegas de trabalho têm para falar, por mais que você se ache o sensacional ou a última bolacha do pacote, você não é. Ninguém nunca vai saber tudo. Aceite críticas construtivas. Um bom andamento de uma equipe. Errar é humano e ser corrigido faz parte. Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Minha vida inteira eu busquei conhecimento com quem sabia mais do que eu. Sou humilde de reconhecer que não sou o melhor programador, não sou o melhor engenheiro de dados e vou tentar ser. Tentando ser, eu posso acabar sendo um bom profissional. E como líder de equipe, com a pouquíssima experiência que eu tenho, calma, não tome decisões precipitadas. Existe tudo quanto é tipo de profissional, né? Os bons e os ruins. Eu acho que qualquer atitude precipitada pode estragar um projeto, pode contaminar uma equipe. Por exemplo, não gostei do que fulano falou, mandei embora, e as outras pessoas do time já pensam, que injustiça, vamos todo mundo embora, e você acabou se lascando. Eu acho que é isso que eu tenho como conselho, né? O mundo corporativo é cruel, saiba jogar dos dois lados, saiba equilibrar o bom e o ruim e vai pra frente. Busque conhecimento e vai que vai. Não tem muito o que fazer mesmo, não. Quem fica parado é ultrapassado. Todo mundo erra. Às vezes porque você fica nervoso demais, às vezes porque você quer ter um preciosismo demais. E o importante é a gente se entender. E a gente tem que ter um pouquinho de cabeça para entender quando a gente está errado e pedir desculpa. Acontece que a gente tem que tentar trabalhar em equipe e eu acho que o melhor jeito é a gente conversando. Seja você chefe ou integrante de equipe, o importante é a gente se comunicar para entregar. Tem que ter isso em mente. Essa tem que ser a sua meta. Foi um prazer participar, mas eu vou terminar do jeito que eu comecei. Eu acredito que a minha mãe colocou para mim e eu usei a minha vida toda, funcionou bem, e é o melhor conselho que eu posso dar. Só relembrando, a frase é bem simples, qualquer empresa que você trabalhar, qualquer que seja a profissão, trabalhe como se fosse o dono. Daria para fazer um debate e tentar desempacotar isso por horas aqui, do que está por trás e qual que é o benefício que isso vai trazer, mas eu garanto que o resultado final é bem positivo. Para quem está liderando a equipe, acho que alguns pontos já até foram colocados, mas sem dúvida nenhuma, ter bastante humildade, saber escutar, né? Ainda mais porque a maior parte do trabalho de um líder é estar ajudando o funcionário, né? E não o contrário. Essa ideia de poder, que você está lá para ficar mandando os outros fazerem, não é bem por aí que as coisas andam, ainda mais no mundo corporativo. O teamwork, o líder é o cara que está liderando o time, mas a liderança em si, que essa palavra significa, o menor que significa é poder sobre os outros. E no geral, todo mundo tem que tentar ser dono do próprio destino. Saber aonde colocar as expectativas. O que um líder pode fazer, o que uma empresa pode fazer por você, é muito limitado perto do que o indivíduo pode fazer por si mesmo. Se a pessoa tem um objetivo pela frente e um destino traçado e realmente está focada em atingir isso, não vai ter líder ruim, não vai ter empresa ruim que vai parar a pessoa. Nesse programa a gente falou sobre vários aspectos relacionados à liderança, gestão, também relacionadas com experiências que a gente passou, a gente falou de histórias. E eu só queria colocar alguns pontos aqui que eu acho importante para fechar essa conversa, que a liderança ela pode surgir como uma oportunidade para muitas pessoas, e às vezes a gente aceita, às vezes a gente não aceita, depende muito de cada perfil, mas independente de aceitar uma posição de liderança ou não, é importante conhecer, saber do que é a liderança, do que são as responsabilidades, os deveres, as obrigações, os benefícios, o que você vai lidar no dia a dia se você for um líder, ou se você está dentro de uma equipe que possui um líder, como você se encaixa ali naquele modo de trabalho que o líder está apresentando. Outro ponto também que eu queria destacar é que, assim como existem muitos cursos, treinamentos e toda uma parte de educação para a área técnica, de software, de produto, de serviço, também existe
treinamento, curso e recursos de educação para gerência. Não precisa ser algo formal, como um PMBOK da vida, ou gestão de projetos, um MBA, não. Existem coisas que são mais práticas ali, que podem ajudar bastante, mas no final das contas, liderança é saber lidar com pessoas. Sejam os membros da equipe, seja o próprio cliente, muitos gestores têm que interagir direto com o cliente, seja a própria estrutura organizacional da empresa, os gestores nos níveis acima, e no final das contas, saber lidar com pessoas é um skill muito importante. E que muitas vezes é difícil de a gente que vem da área mais técnica, mais exata, mais ali do software, do código, às vezes é difícil conseguir adquirir esse skill. Nasce da noite para o dia, a gente precisa treinar, precisa aprender, precisa praticar, precisa pegar feedback, mas quando a gente começa a dominar um pouco aí essa forma de lidar com as pessoas, a gente tem muitas possibilidades, tanto na parte de gestão, quanto na parte de lidar melhor com outras pessoas, sejam ele na empresa ou não, familiares, parceiros de negócio, ou até mesmo o relacionamento entre pessoas, como amigos, esposa, etc. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da BaseCast. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Também que eu queria destacar é que, assim como existem muitos cursos, treinamentos e toda uma parte de educação para a área técnica, de software, de produto, de serviço, também existe treinamento, curso e recursos de educação para gerência. Não precisa ser algo formal, como um PMBOK da vida, ou gestão de projetos, um MBA, não. Existem coisas que são mais práticas ali, que podem ajudar bastante, mas no final das contas, liderança é saber lidar com pessoas. Sejam os membros da equipe, seja o próprio cliente, muitos gestores têm que interagir direto com o cliente, seja a própria estrutura organizacional da empresa, os gestores nos níveis acima, e no final das contas, saber lidar com pessoas é um skill muito importante. E que muitas vezes é difícil de a gente que vem da área mais técnica, mais exata, mais ali do software, do código, às vezes é difícil conseguir adquirir esse skill. Nasce da noite para o dia, a gente precisa treinar, precisa aprender, precisa praticar, precisa pegar feedback, mas quando a gente começa a dominar um pouco aí essa forma de lidar com as pessoas, a gente tem muitas possibilidades, tanto na parte de gestão, quanto na parte de lidar melhor com outras pessoas, sejam ele na empresa ou não, familiares, parceiros de negócio, ou até mesmo o relacionamento entre pessoas, como amigos, esposa, etc. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da BaseCast. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. De negócio, ou até mesmo o relacionamento entre pessoas, como amigos, esposa, etc. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da BaseCast. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.